E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cine Comando. O meu nome é Gerson e hoje trago aqui pra vocês The Last House on the Left, ou Aniversário Macabro, ou A Última Casa à Esquerda. Esse filme aqui é a versão de 1972, ou seja, o original. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como foi que eu cheguei nesse filme aqui, tá, galera? Pra que quem não sabe, né, eu sou um grande fã de Massacre da Serra Elétrica, que tá aqui atrás de mim, até inclusive preciso achar um lugar melhor aqui pra colocar no cenário, porque tá fazendo sombra e eu quero ver se eu consigo algumas luzes, deixar ele em um lugar melhor, porque ele merece, né? É praticamente o que eu mais gosto junto aqui do Sexta-feira 13 do Jason, né? Aquele livro lindo ali do Tom Savini. Mas enfim, galera, como é que cheguei nesse filme, tá? Eu tava muito carente de assistir filme de terror que tivesse aquela essência do Massacre da Serra Elétrica. Só que quem sabe, quem conhece o Massacre da Serra Elétrica sabe que ele é um filme único. É muito difícil ter um filme que tenha aquela mesma vibe. Só que daí eu pensei, bom, eu acho que eu devo dar uma focada em filmes que são dos anos 70, que tenha pelo menos assim uma gravação parecida, uma estética parecida, que seja influenciado ou ao mesmo tempo até um antecessor, algum filme que veio antes ali, alguma coisa que tenha soado parecido, mas que não seja igual, que tenha pelo menos os aspectos. E para minha surpresa, esse filme aqui de 1972, 2 anos antes, então, do Massacre da Serra Elétrica, até deixando claro, tá, pessoal, quero fazer esse vídeo primeiramente dando motivos pra vocês, sim, de fato, assistir esse filme, então, no começo não vai ter spoilers, tá? Depois, aí eu vou falar que a partir deste momento, sim, vai ter spoilers aí, então, quem ainda não assistiu o filme e tá a fim de assistir, beleza? Vai lá, assiste primeiro, depois assiste o restante do vídeo, ou fica por sua conta em risco, beleza? They meet in the last house on the left. Primeiramente, vamos dizer, né, que esse filme aqui, ele é uma obra que envolve dois ícones, duas lendas do terror americano, que é o Wes Craven, que é nada mais nada menos, né, que o cara por trás de A Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger, e da franquia Pânico. Só aí a gente já pode dizer, né, que é um cara de nome e, inclusive, esse daqui foi o primeiro filme dele de terror, tá? E até daria pra dizer, assim, que foi o primeiro filme de fato, porque ele só tinha feito filmes de conteúdo adulto antes, né? Que foi uma experiência ali que ele teve, até inclusive a ideia era que esse filme tivesse meio que uma vertente pra essa onda, mas ele falou, não, mas eu gostaria que mais pessoas pudessem assistir esse filme, né? Que não ficasse nichado a um conteúdo, vamos dizer, adulto. Por mais que a gente saiba, né, que esse filme aqui, ele tem sim, né, algumas coisas bem tensas. Até, pessoal, quero deixar claro, esse filme aqui, ele não é um filme pra qualquer pessoa, ele não é um filme assim pra qualquer amante de terror, porque tem pessoas que não gostam de ver cenas que envolvem violência sexual. Sim, acontece nesse filme, tá? Assim como aqueles filmes de vingança, que vocês sabem muito bem, né? Que até inclusive foram sim influenciados por este filme aqui. Então, já deixo avisado, tá? Pra vocês não se frustrar, pra não assistir e falar, nossa, que situação meio constrangedora, não queria ver um filme desse. Então, eu já deixo claro, já aviso, né? Que sim, tem esse tipo de conteúdo, tá? Além, né, claro, do Wes Craven, que eu tava comentando, né? Que é um ícone do terror, nós temos também o Sean Cunningham, que é o cara que também estava envolvido no Sexta-feira 13. Então, olha só que bacana, ter gente ali da Hora do Pesadelo e ter gente do Sexta-feira 13. Isso até antes mesmo de ter acontecido nessas grandes obras. Um lance, assim, que poderia ser tratado, assim, como um spoiler, mas eu acredito que não é, tá? Nessa cena aqui, eu vou mostrar aqui de baixo, tá? Porque ele tem algumas cenas aqui mostrando algumas coisas, né? Mas no quadradinho do meio, vocês vão ver que tem uma motosserra. Ou seja, 2 anos antes do Massacre da Serra Elétrica, já tinha um filme onde envolvia a cena da motosserra, né? Por mais que tenha comentários que o Tobe Hooper tinha entrado numa loja onde tinha uma motosserra. E ele pensou, nossa, que legal fazer um filme de terror, né? Envolvendo a motosserra. Mas eu acho que também, talvez, esse filme aqui tenha influenciado. Afinal, nós estamos falando de 2 anos. E foi um filme bastante polêmico, galera. De fato, né, por ele envolver esse tipo de conteúdo e pela sua violência, tá? Foi bastante censurado na época, porque qual que era a intenção do Wes Craven? Era que esse filme pudesse ser assistido pelo menos para pessoas ali de 17 anos. Só que a censura meio que pegou firme e tipo assim, eles não queriam
abrir mão disso. Eles não falaram, não, esse é um filme mais 18, não tem conversa. Até porque, tipo assim, as cenas de violência pra época, né, a gente tem que levar em consideração. Imagina, se o Massacre da Serra Elétrica já foi um filme que impactou num ponto de ser criticado, das pessoas até achar que era de verdade, imagine o que sobrou pra esse filme aqui que veio antes, galera. Teve o mesmo impacto de acharem que é um filme verdadeiro. Inclusive, ele brinca com isso no começo, falando sobre pessoas e tal, o que dá a entender ali, né, que as pessoas foram meio que afastadas, tão longe, para não ter as suas identidades reveladas. Aquilo ali foi uma trollada, tá, galera? Foi uma tentativa de fazer o filme ficar mais assustador. E aonde eu acho que foi o erro dele, tá? Agora eu vou tentar ser um pouco técnico, porém dando alguns pitacos sobre o enredo, mas vou me esforçar para não dar spoiler, tá? Aonde que tá o erro deste filme? Ele se forçou muito para entrar, né, nesse lance dos 17 anos, ele não conseguiu, só que ele picotou pra caramba o filme, ele tirou muitas cenas, tirou até, tipo assim, continuação de cena, que eu acho que deu uma prejudicada de leve, eu acho que não foi nada grave, tá? Mas sim, tira um impacto contínuo ali, né, de tensão. E jogadas que foram feitas para tornar mais leve, foi intercalar cenas de tensão, onde os personagens estavam em momentos de risco, com situações cotidianas de outros personagens fazendo outras coisas, e até inclusive algumas coisas bem idiotas, tá? Então ele mescla um terror psicológico pesado, agressivo, às vezes visual mesmo, gráfico, tá? E ele é muito pontual, ele não é aquilo o tempo todo, tá? Ele tem cenas bem objetivas onde ele vai lá e mostra o que tem que mostrar. Só que ele intercala com cenas até de comédia, sabe? Cenas que para muitas pessoas acabaram tirando o peso da tensão. Isso é uma coisa que eu jamais teria feito. Por exemplo, se eu tô criando uma tensão num local, eu vou até o fim, até encerrar aquele arco ali, depois eu faço a intercalação dessas cenas, né? Embora a gente saiba que quando teve o remake, que depois teve um remake, né? Esse tipo de cena não teve nenhuma intenção dele ser engraçadinho, ele simplesmente foi frio e direto, e até inclusive com uma condição em si, vamos dizer, de qualidade melhor, inclusive na atuação também, né? Que aqui é um detalhe que também força bastante. A atriz principal, ela não é lá das melhores, mas se sabe, né, que o filme quis poupar bastante orçamento e acabou só contratando o vilão do filme ali, que é o cara, assim, que vamos dizer, tem uma bagagem maior, que inclusive é daqueles atores que encarnam o personagem que eles estão vivendo. Ele aterrorizava os outros atores, batendo na porta dos trailers deles, falando, se tiver aberto, eu vou arrombar aqui. E aí vocês já imaginam as coisas que ele falava, né? Porque você sabe o conteúdo do filme, você sabe a agressividade que tinha. Teve gente que até, inclusive, falou, né? Principalmente a atriz da principal, que tava com medo, que até achava que ele tinha algum problema psicológico, sei lá. E, enfim, pra vocês terem uma noção, tá? Essa atriz, que foi a protagonista, ela atuava tão duvidoso que teve uma cena que um dos caras sussurrou no ouvido dela, ó, se tu ficar errando a cena, eu vou te jogar desse barranco aqui. Então ela acabou revelando que teve essas ameaças, tava meio tenso e tal, que ela até admite que sim, a qualidade da atuação dela tava bastante duvidosa, ela queria ter feito um trabalho muito melhor. E você sabe, né, devido à temática, devido à época, tudo isso a gente tem que colocar na balança, né? Não deve ter sido fácil, mas o filme sim, ele é um clássico incrível. Vou falar pra vocês, eu me sinto muito feliz de ter conseguido colocar ele na minha coleção, afinal não foi tão fácil. Eu até vou mostrar pra vocês aqui, tá? A capa com detalhes, ó, desse jeito aqui, beleza? Aqui a capa, beleza? O ladinho. O verso aqui, galera, tem 2 quadros que eu vou ter que fazer uma leve censura, tá? Porque é meio forte. Então, assim, ó, vocês podem achar essas imagens na internet, tá? Mas é assim. E o disco do DVD, ele é simples, ó. Ele é branco com a escrita preta, beleza? Agora, eu acho que cabe a gente começar a falar um pouco mais como spoilers, tá? Aliás, um pouco não, vai ser muitos, tá? Então, caso vocês não querem spoilers e ficaram até aqui, eu espero que tenha sido convincente pra vocês dar uma chance pra esse filme, tá? Tentem relevar situações tensas que tem, e eu acredito que vai ter gente que vai gostar bastante, porque principalmente a galera que gosta do Massacre da Serra Elétrica, por conta da tensão psicológica, e embora não chegue nem perto do nível que foi ali os personagens que eram os vilões ali,
O Leatherface, o mochileiro, o cozinheiro, enfim. Mas eu acho que é interessante, tem um carro clássico, icônico, a trilha sonora é fenomenal, muito legal, principalmente a música de abertura. Ela até, inclusive, contrasta muito com o clima do filme, eu acho que isso dá até um ponto mais cabuloso pra ele, o que é extremamente interessante. E agora, galera, é oficial, vamos pros spoilers, tá? Uma coisa que é inegável é, o que me chamou muita atenção nesse filme não foi necessariamente os vilões, embora o vilão do filme, que era o David Hess, ele é a cara do Paul Stanley do Kiss. Eu fiquei extremamente impressionado, toda vez que eu olhava pra ele eu falava, mano, parece o Paul Stanley. Eu ficava pensando, ele vai cantar Love Gun daqui a pouco, né? Só que ele cantou de outro jeito. Mas enfim, que piada tenebrosa, né? Mas, desculpe. Mas, rapaz... Mas de verdade, galera, o que me surpreendeu, na verdade, foram os pais da personagem principal, aonde ocorre a vingança, né? Temos ali o pai da família com a motosserra, o que já foi icônico e pra mim isso significa muito, né? Leva em consideração eles terem sim de fato feito isso antes do massacre da Serra Elétrica, não com o mesmo esplendor, inclusive até usaram muito pouco, acho que até por conta dos recursos e da falta de coragem de usar uma motosserra ligada, né, num cenário, eles foram bem cuidadosos, o que não julgo, né, porque deve ter sido bem complicado mesmo. E outra questão é da mãe, a personagem ali, né, que, nossa, eu fiquei muito surpreso com a cena dela, como ela fez a estratégia para vencer um dos vilões. E é aquilo, né, galera? Eu imagino eles conversando a respeito sobre como eles iriam fazer essa vingança. O pai da menina falando, bom, vou pegar a motosserra. E ela, eu vou usar a boca. Ele, tá bom. O quê? Precisava? Pro filme precisava. Vou falar pra vocês que, no primeiro momento eu pensei, mano, o cara tava amarrado. Ele disse que poderia lidar com ela mesmo amarrado, satisfazê-la. Ela não precisava ter feito o que ela fez, tá? Aquilo ali foi um fetiche, foi apelo visual, e eu entendo porque foi foda, mano. Não dá pra negar, tá? No remake não tem isso. O que eu vou falar pra vocês, tá? Ela literalmente caiu de boca no vilão ali pra poder persuadir ele e atacar, né? Inclusive, ela faz uma castração violenta. A cena é muito icônica e chamativa. E aquilo assim é o que eu digo pra vocês. Vai ser um filme que não vai agradar todo mundo? Com certeza, tá? Ainda mais se tratando de cenas de comédia ali que deixa bem pastelão, parece os Trapalhões, nível isso, tá? Mas muita gente vai comentar sobre essas cenas icônicas do filme por muito tempo, tá? Então acho que isso é muito válido. Ó, e vou falar pra vocês, outro ponto que eu achei muito relevante foi os efeitos especiais do filme. As tripas de uma personagem lá foi feito com camisinha, galera. E ficou bem feito, eu vou falar pra vocês, hein? Parabéns. Pelo menos em algum lugar usaram camisinha nesse filme. Por isso que eu digo, é um excelente clássico, vale a pena. E talvez eu esqueça de mais algumas coisas, tá? Que eu gostaria de falar. Até inclusive, ele é um filme que trabalha muito com coincidências, né? Porque a menina, a personagem, ela acaba voltando para bem próximo da casa dela, sendo que ela tava bem longe, né? Que coincidência. E essas coincidências, vamos dizer, elas não ficam apenas no filme. O Wes Craven, ele faleceu no mesmo dia da data de estreia desse filme. Então, fica aí uma curiosidade um tanto que bizarra, né? Mas é aquilo, coincidências, né? Então é isso, né, pessoal? Esse foi o vídeo, então, do Aniversário Macabro. É um clássico, vale a pena, tá? Tá aqui pra minha coleção. Inclusive, o remake também é bem interessante. Não sei se talvez algum dia eu faça vídeo. Talvez faça, talvez não faça. Vamos ver aí, só o tempo vai dizer. Eu acho que de repente esperando um pouco, tendo uma nova oportunidade, quem sabe aí surge aí uma ideia pra tá fazendo um vídeo novo, pra não ficar tão maçante, pra não repetir informações. Talvez eu acho que eu já até levantei alguns comparativos que meio que evidenciam coisas sobre ele. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. É um retorno, né? Um retorno até um tanto difícil. Eu confesso pra vocês, esse vídeo aqui eu gravei 3 vezes, tá? Porque fazia muito tempo que eu não gravava vídeo, eu tava enferrujado, confesso pra vocês, agora tô retomando. E a qualidade do vídeo tá melhor, né, galera? Graças a esse microfone maravilhoso aqui da Tectoy, tô bem feliz por conta disso. E o cenário, aos pouquinhos aqui, eu tô enfeitando, eu quero colocar algumas luzes e tal, pra fazer uns efeitinhos aí que eu acho que vocês vão gostar e vai deixar o cenário mais bonito. Acho que essa máscara do Leatherface e esse livro do Tom Savini deixa o cenário maravilhoso, né? Então é isso, né, galera? Se puder deixar o likeão aqui no vídeo, agradeço demais, tá? Se inscreva também no canal aqui pra ficar por dentro de mais vídeos e mais conteúdos, inclusive de muito terror, tá? Caso vocês queiram, aqui tem outras opções de vídeo também, galera. E é isso, a gente se vê num próximo e até lá!